Alô, você ligado aqui no canal Papo Técnico com Luiz Fernando Esrocati. Vamos para mais um vídeo no canal, desta vez para falar sobre Copa da Ásia, que teve recentemente o seu término, edição de 2023, que foi realizada nesse ano de 2024, o Catar sendo campeão jogando em casa 3-1 contra a Jordânia, mas vamos falar de outra edição de Copa da Ásia. Vamos voltar ao passado para falar sobre o Iraque, campeão da edição de 2007 da Copa da Ásia, vencendo a Arábia Saudita na final pelo placar de 1-0. Mas antes, faço convite para você deixar seu like também, o seu compartilhamento para não perder nada que acontece aqui no canal Papo Técnico com Luiz Fernando Esrocati. Bom, o Iraque foi campeão da edição de 2007 da Copa da Ásia, vitória de 1-0 contra a seleção da Arábia Saudita. E o Iraque era treinado por um brasileiro, Jorvan Vieira, né, que fez a sua carreira praticamente toda fora do futebol brasileiro. Era o treinador do Iraque, campeão pelo placar de 1-0 contra a Arábia Saudita, que era treinado também por outro brasileiro, Hélio dos Anjos, atual comandante do Paysandu. O Jorvan Vieira vai falar um pouquinho sobre essa conquista histórica para o Iraque em um ano que o Iraque estava passando por guerra no país. Então ele vai falar um pouco sobre essa questão de ser campeão no Iraque, né, em um período que o Iraque, né, o país do Iraque estava passando em um período de guerra, e também sobre os confrontos que teve o Iraque nessa edição de Copa da Ásia, enfrentando seleções de Copa do Mundo. Enfrentou a Austrália, enfrentou a Coreia do Sul e também a seleção da Arábia Saudita na final, vencendo pelo placar de 1-0. Então confira aí o que disse o treinador do Iraque de 2007, Jorvan Vieira. Quando fui convidado para dirigir a seleção do Iraque, a guerra estava em pleno no país. E tanto que fui me encontrar com a direção da federação na Jordânia para assinar o contrato e tentar ver as condições e o que nós teríamos que fazer para que pudéssemos trabalhar e treinar uma seleção de futebol para que pudesse jogar futebol e estar no seu país em guerra. Foi muito difícil, primeiramente porque meu tempo era muito curto para preparar a seleção, e em segundo lugar porque eu tinha 50 e tantos jogadores para definir 23 num período de 12 a 13 dias. Então, quer dizer, era realmente muito difícil fazer as escolhas, podendo acontecer até, numas das escolhas, eu cometer alguma injustiça, o que seria perfeitamente natural de acordo com a disponibilidade de tempo. O principal ponto foi mostrar aos jogadores de que estávamos todos ali para defender primeiramente as cores do país, tentar colocar a bandeira do país o mais alto possível e também para dar uma alegria ao povo iraquiano que estava sofrendo muito durante a guerra e havia momentos realmente de muito sofrimento, muita tristeza e muita desgraça. Então eu adotei um lema que era, nós estamos aqui para poder dar um sorriso, colocar um sorriso nos lábios dos iraquianos, que é isso que eles precisam de um sorriso, eles precisam sentir algum momento de alegria, de felicidade, e o único meio de fazer isso com eles era através da seleção nacional e com resultados positivos, pois o povo iraquiano é como o povo brasileiro, são apaixonados pelo futebol e realmente vivem o futebol ali a cada minuto, a cada segundo durante um jogo quando ele é realizado. Tivemos o primeiro jogo com a Tailândia, foi o jogo de abertura, debaixo de um temporal terrível, um campo completamente alagado, condições dificílimas de se poder jogar um futebol de verdade, e partindo do princípio que os jogadores iraquianos são muito técnicos e isso dificultou muito a atuação deles, mas mesmo assim conseguimos empatar e empatamos 1-1. O jogo seguinte era a Austrália, quer dizer, era o bicho-papão do grupo, uma equipa em que dos 23 jogadores selecionados da Austrália, 22 jogavam na Europa. Então, quer dizer, uma seleção altamente forte, com jogadores com muita experiência, também muita qualidade, jogadores que jogavam na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha. Então, quer dizer, era um adversário temível.
Mas conseguimos ultrapassá-los, ganhamos de 3-1, fizemos um grande jogo, poderíamos ter ganho até de muito mais. E depois o último jogo contra a seleção de Omã, seleção essa que foi a minha seleção do ano 2000 a 2002, 2001, perdão, em que eu dirigi essa seleção a 90% daqueles que estavam lá. E quando jogamos a Copa da Ásia de Nações de Sub-19 no Irão, em que tivemos também uma atuação muito boa. E o que favoreceu para mim também é que eu só jogava pelo empate com o Oman, enquanto que o Oman teria que nos ganhar para poder passar para outra fase. E dominamos o jogo, controlamos e acabamos empatados e apuramos em primeiro lugar no nosso grupo. Aí depois tivemos o Vietnã, que foi o adversário seguinte, e a seguinte eliminamos o Vietnã, que veio ao nosso encontro na Tailândia, porque o primeiro colocado de cada grupo ficava aonde estava jogando no início da competição. E ganhamos o Vietnã e depois fomos para a Malásia para enfrentar a seleção da Coreia do Sul. Ainda tinha muitos jogadores remanescentes do Mundial de 2002, uma seleção muito forte. Conseguimos fazer um grande jogo contra eles, no qual empatamos e fomos aos pênaltis e acabamos ganhando eles nos pênaltis. Isso foi mais ou menos assim. Depois, enfrentar a Arábia Saudita, uma equipe fortíssima, uma equipe com grandes jogadores de alto nível e uma equipe acostumada a ser campeã, coisa que o Iraque não tinha esse costume. Então, isso também era um ponto que poderia ser negativo para nós todos, enfrentar uma seleção que já era habituada a ser campeã, né? E não foi o caso. Conseguimos ultrapassar tudo e vencemos a competição e fomos campeões. Esse foi o Jorvan Vieira, técnico brasileiro, que foi o comandante desse título histórico, título inédito do Iraque, campeão da Copa da Ásia de 2007, uma campanha enfrentando seleções que tinham participado da Copa do Mundo do ano anterior, Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, teve vitória contra a Austrália, teve um empate e vitória nos pênaltis contra a Coreia do Sul na semifinal, e a vitória na final pelo placar de 1-0 contra a Arábia Saudita, que era treinada também pelo brasileiro Hélio dos Anjos. Título que ficou marcado na história muito por conta dessa questão da guerra que estava vivendo o país do Iraque, né, nesse período aí de 2007, e foi um título muito importante para a seleção. Bom, então é isso. Se você gostou desse conteúdo diferente que foi o bate-papo com Jorvan Vieira, treinador do Iraque em 2007 na conquista da Copa da Ásia contra a Arábia Saudita, peço para você deixar seu like, deixar também o seu compartilhamento no canal Papo Técnico com Luiz Fernando Exocati para não perder nada de conteúdos, entrevistas com treinadores do futebol brasileiro. Então é isso, até a próxima, tchau!